Então começa a aparecer algumas tendências nessa articulação entre a criminologia e o direito penal. Exatamente, né? A ideia de outsiders, aqueles que estão de fora, né? Aqueles que estão de fora do sistema, fora da sociedade, os tais marginalizados. E vão aparecendo também tendências dentro da criminologia, cada vez mais um forte teor neomarxista, que vão estar dispostas a atacar diretamente o direito penal e a sua valoração de base judaico-cristã. Quando você discute hoje, por exemplo, o aborto, quando você discute hoje, por exemplo, o uso de drogas, quando você discute, por exemplo, além do aborto, a revogação do crime de eutanásia, quando você está discutindo hoje a redução da idade de criança, ou mesmo, né, a possibilidade de revogação do crime de estupro de vulnerável para favorecer a pedofilia, o objetivo é esse, né? Você começa com a concepção de que a criança tem direito, de que a criança tem autonomia, de que a criança pode expressar sua vontade. Isso é muito bonitinho, todo mundo gosta, mas de repente, quando você vai ver, tudo isso, essas ideias não estão aparecendo apenas para aquilo que você acha que é. É um projeto muito maior, que envolve muitos outros interesses, né? E aí você começa a ter a ideia de que as tipificações penais são criações arbitrárias de grupos sociais dominantes. Isso é uma vertente marxista, isso é uma fala inteiramente neomarxista, né? Onde só falta dizer aqui um direito burguês, para ficar bem igual ao que Marx fala. E eu já tenho dito várias vezes, aonde você lê burguês da teoria marxista, leia-se cristão. Exatamente, o objetivo do marxismo é atacar o cristianismo. Basta estudar bastante Marx, basta estudar bastante a vida de Marx para saber que todo o marxismo, todo o comunismo foi criado por Marx e Engels para atacar o cristianismo. É claro que foi um jogo de palavras, um jogo semântico muito bem elaborado, né, que levou muitas pessoas a acreditarem que a dialética marxista se restringia de fato somente a provocar, a instigar uma rebelião, um conflito entre o proletário e a burguesia. Mas os interesses eram muito maiores, né? Aqui faz necessário eu começar a explicar para vocês um pouco, em rápida síntese, de um dos principais autores, além do próprio marxismo, do próprio Marx, de um dos principais autores que vai fundamentar todas as teorias, todas as tendências do abolicionismo penal, né? Que é o conhecido de vocês, não sei se exatamente lido, mas o conhecido de vocês, o Michel Foucault. Não por acaso, Foucault ele chega aqui em grande estilo no Brasil, a princípio com o livro História da Loucura, que inclusive fundamentou aqui no Brasil também o movimento antimanicomial, né? Todo esse fechamento de leitos psiquiátricos por pressão, né, do movimento antimanicomial, que não é brasileiro, mas que chega no Brasil também, né? Ele está muito fundamentado, ele não é o único autor, mas ele está muito fundamentado no livro de Foucault, né, A História da Loucura. E o segundo livro de Foucault, também pouco lido aqui no Brasil, mas muito comentado, que é exatamente a história das prisões, Vigiar e Punir. Vigiar e Punir. Qual é a grande questão de Foucault? Foucault, eu considero Foucault um gênio. Na minha opinião, aí é minha opinião apenas, um gênio do mal. Mas ele é um gênio. Porque ele conseguiu, inclusive, superar o mestre. Em rápida síntese, o Manifesto Comunista é uma encomenda. Uma encomenda feita pela Liga dos Justos.
prepare um manual de instrução revolucionária. Prepare um manual de instrução revolucionária que agregue todas as teorias revolucionárias até então e as que já existem hoje. E Marx e Engels fizeram isso muito bem. Vocês viram muito com isso no primeiro semestre. Foucault, lá, talvez, mais ou menos, um pouco mais de 100 anos depois, Foucault vai ser reflexo de uma tendência revisionista do marxismo, que na Alemanha ficou conhecido como a Escola de Frankfurt. Foucault não foi membro da Escola de Frankfurt, mas Foucault termina recebendo uma forte influência na França. A França recepciona muito bem as teorias da Escola de Frankfurt, que visava exatamente repensar o marxismo e readaptar o marxismo no século XXI. Uma vez que tinha havido grande dificuldade em se criar a revolução via a versão ortodoxa de Marx, burguesia proletariada, não foi fácil para implantar a ditadura comunista na Rússia, não foi fácil implantar a ditadura comunista na China. Teve que ter fome, teve que ter guerra civil, teve que ter extermínio em massa. O pessoal começa a pensar então de que outra forma poderia se acabar, destruir a civilização ocidental, sem necessariamente partir para esse confronto que custava muito caro e não dava tanto fruto assim, como eles queriam. Daí se Marx dividiu a sociedade em dois níveis, dentre outras concepções. O nível da superestrutura e o nível da estrutura. Na visão ortodoxa do marxismo, a rebelião se daria aqui, na estrutura, aonde se dá as relações de produção caracterizadas pelos conflitos de classe, burguesia e proletariado. Esse neomarxismo, a partir da Escola de Frankfurt, que vai gerar, inclusive, muito comentado agora, marxismo cultural, vai dizer o seguinte: não, nós vamos para o nível da superestrutura. Qual o nível da superestrutura? A ideologia. Nós vamos... E quais são as três principais características que na teoria marxista compõem o nível da superestrutura? Estado, direito e religião. Diga-se passagem, religião cristã. Então a questão aqui é a seguinte: nós temos que destruir esse modelo de Estado, temos que destruir esse modelo de direito e temos que destruir esse modelo de religião. Para isso, passaram a pensar os revisionistas: nós precisamos mudar a sua forma de pensar. Não vamos mais usar o fuzil e a guerra civil para impor você uma ditadura comunista. Nós vamos fazer você se convencer do comunismo, aceitar o comunismo. Com outras palavras, hoje você fala progressismo, hoje você fala direito progressista, hoje você tem diversas formas de você, e camuflando teoria crítica, direito crítico, visão crítica. A escola de Frankfurt, na verdade, é um apelido a uma escola que vai ter como nome a escola Teoria Crítica, apelidada comumente por estar na cidade e no campus da Universidade de Frankfurt, apelidada de Escola de Frankfurt. Então o objetivo agora não vai ser mais fazer esse conflito de classe no modo tradicional, mas sim mudar a sua maneira de pensar. Atuar no campo ideológico, atuar no campo da mente. E nesse sentido, a obra de Foucault, ela de fato é uma obra-prima.
Porque analisando a obra de Foucault, você consegue delimitar, esclarecer muito bem, caso você se aprofunde no estudo, você não vai entender a obra de Foucault lendo um livro, muito menos um capítulo de livro. A obra de Foucault é por demais complexa. E por que complexa? Porque ela exatamente agrega diversas variáveis que vêm de outras tendências, já desde o período do marxismo propriamente dito, até o próprio tempo de Foucault. Então ele consegue fazer uma montagem teórica que nesse sentido é que eu digo que ele é um gênio. Do mal, na minha opinião, porque o que ele queria era tal como Marx destruir tudo que estava pela frente. Para Foucault, a sociedade moderna é a sociedade do preconceito. Por que a sociedade moderna é a sociedade do preconceito? Porque a sociedade moderna é a sociedade da norma. Qual norma? A moral e a jurídica. Daí porque não faz sentido você manter uma sociedade que separa as pessoas, que exclui as pessoas, e a começar pela norma. A norma que diz o que é certo e o que é errado, o que é feio e bonito, o que é bom e o que é ruim. Para Foucault, a sociedade ideal seria uma sociedade pós-moderna. A obra de Foucault é um projeto revolucionário. Um projeto revolucionário em que ele vai se concretizando na medida em que as normas morais e jurídicas são abolidas. Daí porque a obra de Foucault ela vai servir como base, já disse, não foi só ele, mas ele vai ser um autor importante que vai servir como base tanto para o movimento antimanicomial como para o movimento antiprisional. Foucault fala, Foucault escreve sobre isso, não só em Vigésimo. Foucault fala da obra dele como um projeto. O que está precisando aqui no Brasil, por exemplo, é um mundo acadêmico voltar a estudar teoria e não apenas difundir ideologia salarial. Que cada um tem a sua, mas com base teórica, doutrinária, certa, firme. E uma das questões que Foucault vai agregar à teoria dele, de um contemporâneo dele, o Jacques Derrida, é exatamente a teoria crítica do Jacques Derrida, mais conhecida e assim denominada pelo próprio Jacques Derrida de desconstrucionismo. Por isso que vocês ouvem tanto hoje em dia essa palavra, vamos desconstruir. Mas ainda falta um elemento importante para vocês entenderem o porquê do significado dessas expressões e qual a relação delas com o mundo intelectual e filosófico europeu, particularmente, que é onde elas se desenvolvem. Que é exatamente da transição entre o século XIX e o século XX, da mudança do objeto da filosofia, que pouco a pouco vai abandonando como ponto de reflexão central a questão do ser, para aderir, para tomar como ponto de reflexão a linguagem, o discurso. Daí porque, em muitos momentos, você vai ver Foucault e dizer, olha, esse direito que nós temos é um direito repressor. É um direito que fundamenta o que ele comumente chama, inclusive vigiar e punir, sociedade do controle. Aonde você lê em Foucault, sociedade do controle, traduza a versão marxista, sociedade burguesa.
Então, para Foucault, não é uma questão de você entrar em confronto armado com o seu opositor, mas você desconstruir a ideia do seu opositor. Então, na verdade, a partir da escola de Frankfurt, isso está muito consagrado na França em Foucault, o confronto não vai ser de arma, o confronto vai ser ideológico e de discurso. Por isso aparece a moda tão difundida hoje em dia, no tal debate. É preciso debater. Debater. Porque debatendo, eu vou pensar você e vou desconstruindo o seu discurso. E de tanto empurrar a minha versão mais politicamente correta, eu termino, na maioria dos casos, convencendo você de que eu estou certo. Isso é uma estratégia descoberta e testada, não em livros teóricos de filosofia, mas em laboratórios de estudos sobre neuropsiquiatria. Então você começa a ter uma manipulação, né, exatamente onde você vai fazendo algumas adaptações. Enquanto o direito penal vê algo como crime, um fato típico, antijurídico, o abolicionismo penal vai propor abolir essa concepção de crime e colocar no lugar dessa concepção de crime a concepção de situação-problema. Nesse sentido, o abolicionismo penal ele leva às últimas consequências alguns pressupostos que estão num livro muito importante para a teoria marxista, que é a ideologia alemã. Lá na ideologia alemã, lá pelo meio da ideologia alemã, é um livro bastante grosso, inclusive, né? Assusta muitas pessoas aqui no Brasil. A grossura, não tem resumo. Então, lá no meio do livro, ele diz, em rápida síntese, o crime, segundo Marx, está baseado na concepção de pecado. Pecado está baseado na concepção de Deus. Se Deus não existe, o pecado também não, logo o crime não passa de um preconceito. Logo, um código penal não passa de um catálogo de preconceitos. Nesse sentido, como essa crítica já havia sido feita ao direito penal há muito tempo atrás, por isso a importância de identificar o primeiro namoro entre o direito penal e a criminologia como uma forma de legitimar o direito penal. Agora, esse namoro volta, mas volta com um viés completamente contrário. Destruir, criticar, desconstruir o direito penal. O direito penal passa a ser visto como um discurso, e como um discurso ele precisa ser desfeito, ele precisa ser desconstruído. Eu preciso que você fale, eu preciso que você revele, que eu preciso saber até o quanto você está impregnado, alienado por esses valores burgueses, melhor dizendo, cristãos, independente da sua fé. Porque ao perceber o seu discurso impregnado por esses valores cristãos burgueses, eu vou fazer tudo para desconstruir. E para isso, existe uma estratégia muito simples. Eu vou pintar um inferno astral, com situações que às vezes realmente não são nada boas, mas eu vou exagerar mais ainda, para que eu, revolucionário, e a minha proposta seja a única saída de consolação, e eu passe de herói revolucionário. Isso é uma estratégia que se aplica há mais ou menos 200 anos no mundo ocidental, e toda vez que se aplica tem dado muito certo. E quanto mais as pessoas estudam menos, mesmo aquelas que frequentam o mundo acadêmico,
mais elas ficam vulneráveis a acreditar em versões que não passam de versões ideológicas. Ou seja, um discurso falseador da realidade. Marx, ele faz um jogo, um negócio assim, brilhante. Marx, ele faz um jogo super interessante. Ele chama de ideologia, e de ideologia alienadora, o que vem do que ele chama burguesia, o que já existe. O discurso dele, Marx, não é ideológico, é científico, porque está baseado numa lei natural chamada dialética. Só que a dialética de Marx, por interesse de Hegel, ela não é apenas a identificação de que o mundo se move via o conflito, como pensavam os gregos, mas em Marx e em Hegel, depois em Marx, a dialética ela não vai servir apenas para identificar o conflito, mas também para fomentar o conflito. Então, segundo ele, pela teoria dele, está baseada no historicismo dialético, a versão dele não era ideológica, era científica. Ideologia, ou seja, uma versão falsa, era da burguesia, a da classe dominante. É um jogo semântico, argumentativo, impressionante. Alguma dúvida tem?